A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 302 do nosso podcast e leremos 2 Macabeus, capítulo 5 e Provérbios 24, dos versículos 15 a 18. 2 Macabeus, capítulo 5. Por esse tempo, Antíoco estava preparando a sua segunda expedição contra o Egito. Aconteceu então, durante quase 40 dias, apareceram na cidade inteira, correndo pelo ar, cavaleiros com vestes douradas, armados de lanças, organizados em pelotões e empunhando espadas. Viam-se esquadrões de cavalaria em formação cerrada, ataques e contra-ataques de um e de outro lado, movimentos de escudos e multidão de lanças, arremessos de dardos e cintilações dos ornamentos de ouro, enfim, couraças de todo tipo. Por isso todos suplicavam que essa aparição fosse de bom agouro. Tendo surgido o boato que Antíoco havia morrido, Jasão tomou consigo não menos de 1000 homens, e de surpresa atacou a cidade. Postos em fuga, os que defendiam os muros, e já consumando-se a tomada da cidade, Menelau refugiou-se na cidadela. Quanto a Jasão, foi impiedosa a matança que promoveu dos próprios conterrâneos, sem compreender que era a pior das desgraças essa vitória sobre os próprios co-irmãos. Pelo contrário, ele parecia estar triunfando de inimigos, e não de compatriotas. Acabou, porém, não conseguindo firmar-se no poder. O resultado foi a humilhação que lhe veio por causa de sua revolta e a fuga novamente para a região dos Amonitas. Por último, tocou-lhe uma sorte infeliz. Aprisionado por Aretas, rei dos árabes, teve de fugir de cidade em cidade, expulso por todos, detestado como apóstata das leis e execrado como um algoz de sua pátria e de seus concidadãos, e afinal enxutado para o Egito. Assim, aquele que havia banido tantos de sua pátria veio aparecer no exílio. De fato, dirigira-se aos espartanos,
com a esperança de aí encontrar abrigo, em razão do comum parentesco. E ele, que havia deixado tantos sem sepultura, morreu sem ser chorado nem sepultado, e sem poder compartilhar da sepultura de seus pais. Chegando ao rei Antíoco a notícia desses fatos, ele concluiu que a Judéia estava abandonando a aliança feita. Por isso, voltando furioso do Egito, apoderou-se da cidade à força das armas, e ordenou aos soldados que matassem sem piedade os que lhe caíssem nas mãos e trucidassem os que procuravam escapar em suas casas. Houve assim uma terrível matança de jovens e de velhos, massacre de mulheres e seus filhos, extermínio de moças e de crianças. No espaço destes 3 dias, 80.000 foram as vítimas, 40.000 sucumbindo aos golpes, e não menos que os trucidados, os que foram vendidos como escravos. Não contente com isso, Antíoco teve a ousadia de penetrar no templo mais santo de toda a terra, tendo por guia Menelau, esse traidor das leis e da pátria. Com as mãos criminosas, tocou nos vasos sagrados, e as oferendas dos outros reis, ali depositadas para engrandecimento, glória e honra do lugar santo, sorripiou-as com as suas mãos sacrílegas. Tal foi a arrogância de Antíoco, que não se dava em conta de que era por causa dos pecados dos habitantes da cidade que o Senhor ficara momentaneamente irritado e desviara o seu olhar do lugar santo. De fato, se eles não tivessem envolvido em tantos pecados, também esse homem, ao dar o primeiro passo, teria sido imediatamente barrado de sua audácia a chicotadas, como acontecera com Heliodoro, enviado pelo rei Seleuco para fiscalizar o tesouro. Contudo, não foi por causa do lugar que o Senhor escolhera a nação, e sim por causa da nação, o lugar. Por isso é que o lugar, havendo participado das desgraças acontecidas ao povo, tomou parte depois em suas venturas. E abandonando, enquanto durou a cólera do Todo-Poderoso, novamente pela reconciliação do grande soberano, foi restaurado em toda a sua glória. Quanto a Antíoco, depois de ter carregado do templo 1.800 talentos, partiu às pressas para Antioquia. Na sua soberba e na exaltação do seu coração, ele imaginava-se capaz de navegar em terra firme e de caminhar no meio do mar. Entretanto, incumbidos de maltratarem a nação, deixou alguns superintendentes no país. Em Jerusalém, Filipe, frígio de raça, de índole mais bárbara, ainda que aquele que o nomeou. No Monte Garizim, Andrônico, e além deles Menelau, que oprimia seus próprios concidadãos ainda mais duramente que os outros. O rei enviou ainda o comandante-chefe Apolônio, de um exército de cerca de 22.000 homens, com a ordem de trucidar todos os que estavam na força da idade e de vender como escravo as mulheres e os mais jovens. Chegando, pois, a Jerusalém, e aparentando intenções de paz, Apolônio esperou até o santo dia do sábado. Depois, surpreendendo os judeus em repouso, ordenou que seus soldados desfilassem com as armas. Então, os que haviam saído para apreciar o espetáculo, massacrou-os todos. E ainda, entrando o exército na cidade, abateu imensa multidão. Judas, porém, chamado também Macabeu, fugira para o deserto com outros 9 homens, passando a viver aí como os animais selvagens nas montanhas. Resistiam alimentando-se apenas de ervas, evitando tudo o que pudesse torná-los impuros. Provérbios capítulo 24, dos versículos 15 a 18. Não armes ciladas, ó perverso, a casa do justo, e não perturbes o seu repouso. 7 vezes cai o justo, mas se levanta,
Os ímpios, porém, precipitam-se no mal. Quando cair teu inimigo, não te alegres, e não se regozije teu coração com a sua queda, pois o Senhor poderia ver e ficar irritado, e acabaria desviando do ímpio a sua ira. Olá, sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Na programação da leitura da Bíblia em um ano, acompanhamos hoje a leitura do capítulo 5 do 2º livro dos Macabeus e mais alguns versículos do capítulo 24 do livro dos Provérbios. O capítulo 5 do 2º livro dos Macabeus narra um período de repressão contra os habitantes de Jerusalém. Tal repressão aconteceu sob as ordens de Jasão, que, como sabemos, era irmão de Onias, mas, usurpando o cargo de sumo sacerdote, começou a massacrar os próprios concidadãos, pensando em estabelecer-se no poder político. Porém, tendo sido aprisionado, teve de fugir de cidade em cidade, expulso por todos, detestado como apóstata, vindo a perecer no exílio. Tais acontecimentos são interpretados como consequência das ações realizadas por ele de trair o compromisso da aliança com Deus. Na sequência, há a descrição da atitude do rei Antíoco, que, visando castigar a rebelião de Jasão, apoderou-se da cidade pela força das armas. Não contente com o massacre de milhares de pessoas que caíram sob o seu comando, teve a ousadia de penetrar no templo de Jerusalém, de onde retirou os vasos sagrados. Tudo isso causou muito sofrimento ao povo. Antíoco, tendo se retirado para Antioquia, deixou em vários locais da região superintendentes que oprimiam o povo. Tudo isso foi interpretado dentro de uma reflexão teológica, isto é, tudo o que estava acontecendo era devido aos pecados dos habitantes da cidade, o que ocasionou que o Senhor ficara momentaneamente irritado e desviara o olhar do lugar santo. De fato, se eles não se tivessem envolvido em tantos pecados, esse homem Antíoco, ao dar o primeiro passo, teria sido imediatamente barrado de sua audácia. Deste modo, tudo isso prepara os próximos relatos que falam da perseguição e do martírio. Os 3 versículos do livro dos Provérbios fazem referência ao comportamento do justo e do perverso. Assim diz o texto: 7 vezes cai o justo, mas se levanta. Os ímpios, porém, precipitam-se no mal. Este é um convite a não se deixar abater diante das dificuldades que encontramos. O importante é não se deixar levar pelo mal. Mesmo que se caia tantas e tantas vezes, o que importa é a disposição de levantar-se e prosseguir o caminho na construção do bem. O que se pode concluir dos textos lidos é um apelo à reflexão e ao cuidado para não se deixar levar simplesmente pelos impulsos. No texto aparece o comportamento negativo, tanto de Jasão como de Antíoco, que, influenciados pelo egoísmo, dão vazão a todos os sentimentos de aproveitamento e interesse pessoal. Deste modo, passam por cima de toda atitude de respeito e consideração para com os valores, tanto relativos à religião como do amor ao próximo. Por causa de sua ambição, não colocam limites na sua disposição de usufruir de tudo aquilo que possa levá-los à satisfação de seus impulsos. Por isso, precisamos pedir a Deus que nos dê um coração capaz de ter paciência e compreensão pelos demais,
sem querer impor a própria vontade diante dos outros. Percebemos que se não houver um autocontrole, podemos cometer vários pecados. É preciso, por isso, disciplina interior e combate constante diante dos apelos da natureza humana, que quer satisfazer a todos os desejos presentes no coração. Nesse sentido, precisamos rezar a cada dia: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que o Senhor nos dê a capacidade de sermos sempre e em toda parte instrumentos de construção da paz. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe e guarde. Amém. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!